Fala meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que vocês me pediram muito nos últimos dias aí, que vocês me compartilharam muito comigo, que é o caso envolvendo o Thiago Nigro e a Mayra Card, beleza? Um novo relacionamento que surgiu de forma um tanto quanto abrupta. Vamos trocar uma ideia sobre isso e vamos falar o que a Red tem a nos dizer sobre essa situação, depois da vinheta. Bom, galera, é o seguinte, o Thiago Nigro terminou um relacionamento há pouco tempo com a esposa dele, um relacionamento de muitos e muitos anos, um relacionamento de mais de uma década. E rolou uma polêmica sobre o final do término. A mulher dele fez algumas publicações no Instagram, depois de receber alguns ataques, alegando que foi ele que desistiu do relacionamento e que ela estava muito triste, mas estava com a consciência tranquila. O Thiago agradeceu muito o tempo que ele esteve com ela em algumas outras publicações, falou que tinha muita gratidão a ela, mas que infelizmente não via uma viabilidade de continuar o relacionamento. Não houve de nenhuma das partes, né, a confissão de que se houve uma traição, uma agressão, um desrespeito grande ou algo do tipo. Apenas um desajuste aí de roteiro, de afinidade, e que eles acharam melhor chegar ao fim, que ficou insustentável continuar o casamento. Bom, tem alguns pontos que eu quero trazer aqui. O Thiago ele sempre se colocou nos conteúdos dele, nas falas dele, ele sempre trouxe muito a Bíblia para jogo, ele sempre se colocou como um cara muito cristão. E pela fé que ele propaga, pelos valores que ele propagava, não é compatível com terminar um casamento sem um motivo que seja tão significativo quanto uma traição, uma agressão, um desrespeito ou algo do tipo. Então, eu acho que terminar um relacionamento pelos motivos que ele transpareceu não foram ali tão compatíveis com o que ele transmite a ponto de valores e de religião. Vejam bem, eu não sou contra o término de um relacionamento, não, de um divórcio. Eu acho que se não tem como continuar, em determinados casos ali, é importante terminar o relacionamento. Não quer dizer que eu defenda terminar um relacionamento por qualquer coisa. Eu acho que a liquidez dos relacionamentos atuais é um grande problema. Acho que um casamento deve ser algo extremamente sólido e só acabar com características ali, problemas que sejam realmente irreparáveis, tá? Mas eu faço aqui uma analogia entre o que ele prega e defende e o que aconteceu na vida dele. Mas beleza, vamos pular essa parte que eu acho que isso aqui é o que temos de menor para conversar no momento. Bom, segundo ponto aí que eu acho importante ser tratado é o ponto do tempo que ele terminou o casamento dele. O Thiago aí, vulgo Primo Rico, ele terminou o relacionamento dele aí, cara, tem menos de 2 meses. E não estamos aqui falando de um namoro, não estamos aqui falando de uma ficante, a gente está falando de terminar um relacionamento com a esposa dele, com uma mulher que esteve com ele por mais de uma década. E absolutamente ninguém termina um relacionamento que tá bem recuperado emocionalmente, financeiramente talvez não seja o problema deles porque eles têm uma boa condição financeira, mas ninguém tá recuperado emocionalmente, psicologicamente, a nível rotina, cotidiano, totalmente em tão pouco tempo. Existem muitas coisas para se resolver, para se ajustar, para se combinar, tanto legalmente quanto a respeito da vida, o dia a dia, e as emoções, a cabeça. Então, absolutamente em 2 meses aí, que foi o período que teve do término até ele ficar com essa nova namorada, que é a Mayra Card, desculpa, não foi possível ajustar essas coisas, nem de longe. E uma coisa que a Red prega bastante, eu falo bastante isso com vocês e eu acho que é fundamental, é sempre que terminar um relacionamento, principalmente quando se trata de um casamento, um relacionamento de longo prazo assim. E lembrando, RLP, relacionamento de longo prazo, são relacionamentos de mais de 5 anos. É importante que se tire uns meses para se ajustar a todas essas coisas, para se recuperar, passar aquele período de luto e colocar a cabeça no lugar. É o mínimo que se espera. E quando eu falo alguns meses, eu tô falando aí, cara, 6 meses pelo menos, sabe? Bota aí uns 4, 6 meses, acho que é o mínimo antes de pensar em entrar num outro relacionamento. Até porque, vamos combinar aqui, né, pessoal? Ninguém começa a namorar de um dia pra noite. Você vai estar conhecendo uma nova pessoa. Você vai começar a sair, ficar com aquela pessoa para surgir um relacionamento. Isso não pode acontecer de um mês pro outro, tá? E aí entra o terceiro ponto dessa história, que pra mim o que ele fez foi um grande desrespeito com a ex-mulher dele,
tá? É um grande desrespeito, é um grande constrangimento, porque ele termina e já não dá nem tempo da poeira baixar publicamente. Nós não estamos falando aqui, estamos falando de pessoas comuns, a gente está falando aqui de pessoas públicas, extremamente destacadas na sociedade, e ele já, bum, joga um relacionamento em cima, sabendo que ela tá triste, sabendo que ela ainda tá também num período de chateação, né, que o assunto está sendo muito comentado. Então acho que ele coloca a ex-mulher dele numa condição muito ruim, tá? Claro, ele terminou o relacionamento, beleza? Mas não quer dizer que eu acho uma falta de bom senso você terminar um casamento, que é uma relação pública, tá? Porque eles são pessoas públicas e você já assumiu uma outra relação publicamente com outra pessoa. Eu acho que ele poderia pelo menos aguardar alguns meses, tá? Aguardar alguns meses aí pra poder abaixar mais um pouco, pra dar mais um tempo pra mulher dele, antes de publicamente assumir um relacionamento com uma outra mulher. E aí, meus queridos, vamos pro quarto ponto, que é um pouco mais grave. Não quero fazer nenhuma acusação aqui, mas trazer para vocês a minha interpretação sobre o caso, e a visão da Red sobre a situação, que é o seguinte, cara. O Thiago... Vamos lá, quem é essa Mayra Card? Eu não conheço muito dela. Eu sei que ela era mulher do Arthur Aguiar. Eu sei que ela era constantemente traída publicamente pelo Arthur Aguiar. Eu sei que ela tem filhos com o Arthur Aguiar. Se eu estiver falando alguma coisa de errado aqui, se vocês quiserem me corrigir nos comentários, ok. Vocês sabem que eu não sou muito bom com essas fofocas, com cultura pop e essas coisas do tipo. Então, eu tô falando que eu sei. Uma mulher que me transparece ter muito desequilíbrio emocional. Uma mulher que parece ter uns modos e uns hábitos que eu não acho muito bacanas. Que eu acho que nesse ponto ela perde muito para a ex-mulher do Thiago. E uma mulher que era nutricionista do Thiago durante um período aí de 1 ano, cara. Então já faz 1 ano que ela é nutricionista do Thiago. Então faz 1 ano que o Thiago já tá tendo contato constante com ela. Já faz 1 ano que o Thiago, enquanto casado, estava convivendo com essa Mayra Card. Eu não tô insinuando nada aqui, mas eu tenho que falar pra vocês. Fica muito estranho, tá? Abre brecha para que se pense, e claro que nós não vamos saber a verdade, mas abre brecha para que se pense que talvez o Thiago já estivesse se relacionando com ela enquanto ainda estava casado com a ex-mulher dele, tá? Abre brecha para esse tipo de pensamento. Levou algumas pessoas a pensar dessa forma. Beleza? Mais uma vez, não posso afirmar nada. Estou trazendo os pontos aqui dentro do conceito da Red, da minha opinião. E tenho certeza que a mulher dele, mais uma vez, a ex-mulher do Thiago, perdão, corrigindo, ela ficou profundamente angustiada com essa situação, de perceber que enquanto ele estava fazendo um processo de emagrecimento com essa mulher que é uma profissional, ele estava ali desenvolvendo um sentimento, mesmo que eles não estivessem ali criando um relacionamento, eles desenvolveram um vínculo de amizade, desenvolveram uma intimidade, uma proximidade, que virou um sentimento, virou atração, e isso chegou a se concluir num relacionamento. Bom, para finalizar aqui, eu quero dizer que, segundo a minha opinião, não vejo nada de bom vindo daí. Eu acho que o Thiago cometeu um grande erro. Eu acho que ele trocou que eu enxergo uma boa mulher por uma mulher de procedência duvidosa. E quando eu digo isso, eu digo pela situação a qual essa Mayra Card estava inserida no relacionamento anterior. Eu falo pelas marcas que ela já tem de relacionamentos passados e pelo abalo emocional que ela demonstra ter. Pelo comportamento dela, não me parece um comportamento tão feminino. Eu vejo um comportamento nela meio bruto, vejo um comportamento nela que não me dá bons indícios. E claro, eu não posso afirmar nada aqui, é apenas na minha opinião. Na minha opinião, o Thiago agiu errado. Na minha opinião, o Thiago gerou um grande mal-estar para a mulher dele. Na minha opinião, o Thiago se queimou bastante em relação às pessoas que não gostaram da forma a qual ele agiu aí nos últimos tempos em relação a essas coisas. Eu acho que o Thiago tá entrando aí numa grande furada que tem tudo para dar errado aí nos próximos capítulos, tá? Eu não posso afirmar nada, o tempo é o senhor de toda a razão, como eu sempre falo para vocês. Então vamos aguardar e ver o que vem por aí. Por esse vídeo é só, deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal se você chegou até o final e não esquece de deixar o like no vídeo, porque deixar like é de graça. Valeu, tamo junto, por esse vídeo é só.